A Páscoa era celebrada pelos judeus para comemorar a liberdade conquistada pelo seu povo. Já no Novo Testamento, a Páscoa é a celebração da passagem da morte para a vida, através da ressurreição de Jesus Cristo. De acordo com o calendário cristão, a Páscoa consiste no encerramento da chamada Semana Santa, no catolicismo. As comemorações referentes à Páscoa começam na Quinta-feira Santa, com a Missa da Ceia do Senhor. Em seguida, na Sexta-feira Santa, é celebrada a crucificação de Jesus. O Domingo de Páscoa, que celebra a sua ressurreição e o primeiro aparecimento aos seus discípulos, encerra as comemorações de Páscoa. A Semana Santa é a última semana da Quaresma, período em que os fiéis cristãos devem permanecer por 40 dias em penitências e períodos de jejum. Apesar disso, as práticas nesta época variam de acordo com a religião em questão. Por exemplo, os cristãos católicos e os cristãos protestantes têm práticas diferentes durante a Páscoa. Quaresma. O dia da Páscoa foi estabelecido por decreto do Primeiro Concílio de Nicéia, ano de 325 d.C., devendo ser celebrado sempre ao domingo após a primeira lua cheia do equinócio da primavera, no hemisfério norte, e outono, no hemisfério sul. A Páscoa é uma festa móvel. É um tipo de feriado que não ocorre sempre na mesma data no calendário civil, mas tem um período certo para acontecer, como o Carnaval. Por exemplo, a comemoração da Páscoa costuma ser entre os dias 22 de março a 25 de abril. A Páscoa é comemorada em vários países, principalmente aqueles com fortes influências do cristianismo. Os espanhóis chamam a data de Páscoa, os italianos de Páscoa e os franceses de Paques. Páscoa judaica. A Páscoa teve a sua origem na história do povo judeu. E o Pêssar ou Pesach é uma antiga festa realizada para celebrar a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito. Aproximadamente em 1280 a.C., as festividades começavam na tarde do dia 14 do mês lunar de Nisan. Era servida uma refeição semelhante à que os hebreus fizeram ao sair apressadamente do Egito, o Seder de Pêssar. Símbolos da Páscoa. A Páscoa é recheada de símbolos representativos, assim como quase todas as celebrações religiosas. A maioria destes símbolos, no entanto, foram sincretizados pela Igreja a partir de costumes e rituais pagãos ou de outras religiões. O coelho da Páscoa, por exemplo, se tornou um dos principais símbolos desta festividade em referência às comemorações feitas pelos povos antigos durante o começo da primavera. Acreditava-se que o coelho era a representatividade da fertilidade e do ressurgimento da vida. O ovo também é um símbolo da Páscoa, pois representa o começo da vida. Vários povos costumavam presentear os amigos com ovos, desejando-lhes a passagem para uma vida feliz. A partir deste costume, surgiram os primeiros ovos de Páscoa. A Páscoa na Bíblia. O nome e o significado da palavra Páscoa, o nome que a Bíblia hebraica usa para denominar Páscoa, é Peja. Com a palavra Peja, o texto bíblico quer significar duas coisas: o ritual ou celebração da primeira festa do antigo calendário bíblico. Êxodo 12 versículo 11, 27, 43, 48. A vítima do sacrifício, isto é, o Cordeiro Pascal. Êxodo 12 versículo 21, Deuteronômio 16 versículo 2 e 5 e 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João 11 versículo 25 EV 26. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas, vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Romanos 6 versículo 8 a 11. Outras referências bíblicas na descrição do vídeo. O verdadeiro significado da Páscoa. Ovos, chocolate, família. Todas essas coisas se tornaram parte da celebração da Páscoa. Mas não explicam o seu significado. Como surgiu a festa da Páscoa? E por que a celebramos? A Bíblia nos dá a resposta. A origem da Páscoa. Tudo começou há muito tempo. No Egito. Nessa noite, a tensão era alta. Os israelitas esperavam ansiosamente em casa pelo grande momento. Então, à meia-noite, o silêncio foi quebrado por gritos de desespero. E a ordem chegou. Estava na hora de partir. Os israelitas tinham sido escravizados pelos egípcios. Mas Deus tinha prometido os libertar. Ele enviou pragas devastadoras sobre o Egito e fez grandes milagres. Mas o faraó não libertou o povo. Por isso, Deus decidiu enviar uma última praga, mais terrível que todas as outras. Em uma só noite, o filho mais velho de cada casa no Egito seria morto. Mas, para os israelitas, seria uma noite de livramento. Para fazer distinção entre o povo de Deus e os egípcios, cada família israelita sacrificou um cordeiro no lugar do filho mais velho e colocou o seu sangue à volta da porta da casa. Quando o anjo da morte passou, ele viu o sangue nas portas dos israelitas e passou por cima de suas casas sem matar ninguém. Os israelitas assaram os cordeiros sacrificados e fizeram pães sem fermento, porque não tinham tempo para fazer pão levedado. Todos comeram com pressa, com tudo preparado para partir. Deus tinha avisado que precisavam estar prontos. Ainda nessa noite seriam livres. O filho do faraó também morreu nessa noite. Ele, então, permitiu que os israelitas fossem embora. Eles saíram do Egito vitoriosos, sem uma única batalha. Esse foi um dia de julgamento para o Egito, mas de salvação para o povo de Deus. Para lembrar esse dia, Deus instituiu a festa da Páscoa, que significa passagem, porque o anjo da morte passou pelas casas no Egito. Naquela noite, a Páscoa cristã, todos nós fomos escravizados pelo pecado e precisamos ser libertos. Deus prometeu trazer julgamento sobre o mundo, mas ele nos ofereceu um escape, Jesus. Os israelitas sacrificaram um cordeiro para salvar suas famílias. Deus sacrificou seu próprio filho para nos salvar. Durante a festa da Páscoa judaica, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Agora quem crê em Jesus como seu Salvador está livre da condenação. O sangue de Jesus é um sinal na vida de quem o ama, protegendo do castigo eterno. Ele liberta da escravidão do pecado e dá uma vida nova. Agora todos podemos fazer parte do povo de Deus e viver em liberdade. É por isso que continuamos a celebrar a Páscoa, mas com um significado diferente do Antigo Testamento. Celebramos a libertação do pecado, o perdão do castigo e a vitória sobre a morte. A Páscoa é a celebração da salvação.